Em pouco tempo, na presidência dos Estados Unidos, Trump já conseguiu errar tudo. É impressionante como alguém que já está quase no final da vida e que deveria ter aprendido alguma coisa, consegue chegar à presidência dos Estados Unidos e cometer tantos erros. Mas não é à toa que tem aquela frase que diz que os idiotas também envelhecem. Porque o cara não conseguiu acertar uma. Ele é ruim em todas as áreas. Ele conseguiu fazer errado em todas as frentes. Eleito por uma parte da população mais rica dos Estados Unidos, porque ele era, para essa gente, o salvador do capitalismo, o que ia trazer de volta o orgulho para a América nova de novo. E a outra parte mais pobre, ressentida, o elegeu com o sentimento de mudança, que Trump vai trazer os nossos empregos de volta, vai fortalecer a América. Ele vai fazer com que a indústria ganhe fôlego, seja fortalecida. Então existia muito essa ideia entre essas duas classes quando elegeram Trump. E o Trump mostra uma inabilidade tão grande, não somente quando se trata do capitalismo, mas também quando se trata do lado humanitário. Então veja, em pouco tempo, o Trump conseguiu taxar a segunda maior economia do mundo, prometeu taxar os seus vizinhos mais próximos, Canadá e México, já prometeu taxar o Brasil. Isso joga contra o próprio governo, joga contra o mundo. E se sabe que os próximos a serem taxados pode ser a União Europeia, que é aliado do Trump. Ele vai criando esses mecanismos que, segundo ele, para tornar a América mais forte, e ele vai comprando com o mundo uma guerra comercial desnecessária. O mundo não precisava disso. Trump é o típico cara que ficou no passado. Ele parece alguém que está dentro de um carro dirigindo e ele só consegue olhar pelo retrovisor para ver quem vem atrás, mas não consegue olhar para frente. Então, essa guerra comercial que ele compra com o mundo, isso é ruim para a própria economia americana, para o próprio mundo e para o modelo de capitalismo que é feito no mundo. Então, como ele é o presidente da maior potência econômica e militar no mundo, e diante de um mundo globalizado, ele pode dar fim a esse modelo capitalista que temos hoje. E ele é, ou ele era, a esperança do capitalismo. Não é à toa que na posse dele, nós vimos os donos dessas big techs ao lado dele. Ou seja, alguém que vai fortalecer ainda mais o capitalismo. E o que o Trump veio fazer? Comprar guerra comercial com o mundo. Não consegue olhar o que está à frente. Como eu disse, só está olhando o que vem atrás. Está tentando, por exemplo, conter a China, para que a China não se aproxime dos Estados Unidos, não tire dos Estados Unidos o posto de economia número 1 do mundo, mas se comportando desta forma, ele está fazendo com que a China se aproxime ainda mais.
Isso para falar da área econômica. Mas se a gente for falar da área humanitária, cara, ele foi um desastre. Ele prometeu aos seus eleitores que faria deportação em massa. Ele não somente deportou, ele humilhou. Nós vimos o avião que chegou aqui no Brasil com gente algemada e tinha alguns que estavam acorrentados. Vê se você trata o ser humano assim. Isso, inclusive, vai contra os direitos humanos. O cara já propôs comprar a faixa de Gaza para fazer uma limpeza étnica. Prometeu que resolveria a questão da guerra da Ucrânia. E a gente percebe que ele não consegue agradar nem ucranianos, nem russos. Não consegue resolver a questão. Já foi contra a própria Constituição dos Estados Unidos, que garante, nascido em solo americano, ter a cidadania americana. Já tentou revogar isso. Ou seja, alguém que está à frente dessa potência, que é os Estados Unidos, mas o comportamento dele à frente da economia, do lado humanitário, ele vai jogando tudo isso por água abaixo. E o pior, não se dá conta do que está fazendo. Isso tudo não vai trazer benefícios para ele, para o seu governo, para o americano, para aquele que apostou que ele traria o emprego de volta aos Estados Unidos. Não vai. É lamentável que a gente tenha ainda no mundo tanta gente que aposta em alguém assim. Só é você olhar o discurso. É incrível como alguém vê um Trump dando um discurso e você se identifica com aquilo. E para piorar, é essa gente que fala da família, de Deus, de pátria, dos bons costumes conservadores, mas que vai se perdendo. E se ele não tomar cuidado, dentro de pouco tempo, ele pode começar a ter uma rejeição absurda, não somente dentro do seu país, mas no mundo. Porque à medida que você vai comprando briga e guerra com todo mundo, em algum momento todo mundo se une contra você, ou te isola. E ele não entendeu que a América só é forte porque ela está globalizada. Ela está unida a outros países. Como aquela questão que ele disse que os Estados Unidos era mais importante para o Brasil do que o Brasil para os Estados Unidos. Essa questão de quem é mais importante dentro de uma relação comercial é irrelevante. É irrelevante. Porque um depende do outro e não tem o mais e o menos. Nós temos uma relação. Então Trump pode estar levando dois lados de uma sociedade como um todo para o fim. Pode ser o fim do capitalismo, pode ser o fim do Império Americano e pode ser o fim do próprio Trump. Porque ninguém se relaciona com o mundo para continuar sendo grande, para continuar sendo imponente, agindo dessa forma. E tem mais. Os Estados Unidos não se deram conta de que eles já não são mais essa potência. E parece que quando você bate na mesa para mostrar que você manda, você já não manda mais. Você já perdeu. Você pode até ter o poder. O que você não tem mais é a autoridade.
Trump pode ter o poder de ser hoje o homem mais forte do mundo, porque ele está na presidência da maior potência mundial, econômica e militar. Então, ele tem esse poder. Mas o que ele está perdendo é a autoridade. Porque são coisas distintas. E quando alguém está perdendo a autoridade, o cara dá um estrondo, ele bate na mesa para mostrar que ele não perdeu. Mas é nesse momento que ele perdeu. Então, essa guerra, por exemplo, comercial, que ele quer comprar com o Brasil, desnecessária, para ver se com isso você fortalece a tua economia, as indústrias americanas. Não. Isso só vai enfraquecer a própria economia americana, a própria indústria. Então é lamentável que tenhamos no poder dessa grande potência um Donald Trump. E ele precisa tomar um cuidado muito grande, porque senão ele não termina nem esse mandato. E aliás, eu quero terminar dizendo aqui, ele não deveria ter sido nem eleito. Mas já que foi, poderia fazer diferente. Como a gente diz, fechar esse segundo mandato com chave de ouro. Não, ele está se perdendo completamente nessa sua visão ideológica, tosca, ultrapassada, primitiva, arcaica, para não dizer burra. Cuidado, Trump, porque senão o fim se aproxima. Tá bom, gente? Eu fico por aqui e peço a vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas e mais uma vez, muito obrigado.